Muito boa tarde, senhor Presidente, chefe de Estado da República de Angola. Uma vez mais, este cidadão, mesmo Gouveia, a vosso dispor, que vem na temática da transformação do africano, começando por Angola. Nesta ocasião, tenho o prazer de vir a Vossa Excelência, junto à Honorável Assembleia Nacional, para apresentar o tema sobre a liberdade do africano do jugo do Ocidente. É uma temática que inclui 3 sessões. A primeira sessão, nos referimos, o tema será o título Despertai vosso intelecto. A segunda sessão será Decretai vossa liberdade. A terceira sessão será 7 anos. Erradicai a extrema pobreza dentre vós. São como instruções, são ordens do Eterno para convosco, Senhor Presidente. Vamos no primeiro. A primeira ordem é despertai vosso intelecto. Este cidadão estava numa aula, a tomar na escola, tomar um curso, e na matéria de gestão, organização e gestão financeira, me correspondeu comentar um detalhe sobre financiamento na África. Tomei a palavra para fazer um comentário. O professor disse logo: Gouveia, cala-te! Mas com uma expressão, com uma atitude, dizendo: Gouveia, cale-se. Porque a África é a única região no mundo que pode sobreviver sem receber ajuda de nenhum lado, sem necessidade de outros continentes. Só falta, aí tem tudo. A África tem tudo, exceto o cérebro. Fiquei indignado. Todo mundo, todos os companheiros, cabisbaixo, vendo assim de lado, vendo a mim e ao professor. Era eu e o professor, éramos os únicos de pele bronzeada. Éramos os únicos da mesma raça. Éramos os únicos de pele escura. Ao final da aula, eu me pus, ao sair de terminar a aula, o estudo, saindo fora, fiquei numa reflexão e vieram companheiros perguntar-me: Gouveia, te ofendiste? Estás ofendido? Disse: não. Ele me despertou o meu intelecto. Os companheiros disseram: oh, que bueno, que bom, que bom. Então, hoje, venho com o tema africano. Despertai vosso intelecto. E esta é a configuração anatômica, macroscópica, mais ou menos do cérebro. Por isso eu trago essa configuração. Está dirigido, este tema, a pensante, todo pensante, seja governante, sábio, acadêmico, investigador, escritor, profissional, líder social, profeta ou pregador. Despertai, todo africano, despertai vosso intelecto.
Porque vou dizer, Sr. Presidente, chefe de Estado e a todo intelectual da República de Angola e da África, em extensão. A disciplina é conhecer e obedecer os princípios. Se deve entender que disciplina. Uma pessoa disciplinada é aquela que conhece os princípios e os põe em prática. E nada mais. Incluso podemos dizer que a disciplina governativa é tomar decisões, a decisão se toma em base a conhecer os princípios do eterno e pô-los em prática. Isso aqui é disciplina governativa. Na ordem estabelecida pelo eterno. Isto é a ordem do eterno. As decisões se devem tomar em base ao conhecimento e os princípios do eterno e pondo-os em prática. Versus a libertinagem. Não é? A libertinagem governativa é que a decisão se toma em base a ignorar os princípios do eterno e pôr em prática o convencionado pela maioria. Esta é a ordem. O convencionado, que são os princípios básicos. Os homens estabelecem os princípios básicos, nada mais. E esta é a ordem mundial. Os homens fazem convenções, convencionam os princípios básicos. Uma convenção, de facto, é que estabelecido a conveniência dos interessados em base, não digo bem, a ignorância dos princípios. Às vezes podem ser que conheçam os princípios. Senão, independentemente dos princípios do eterno, estabelecem a conveniência dos interessados, do grupo de interesse. Porém, o eterno diz, para o desenvolvimento, mesmo para o desenvolvimento socioeconômico, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, os meus planos, são mais altos do que os vossos caminhos, do que os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. A realidade é que hoje, a África subsaariana, hoje, como durante o colonialismo, da mesma forma nós estamos debaixo de um sistema que nos escraviza aos princípios básicos desta ordem mundial estabelecida para a devastação do africano, sob o domínio do Ocidente. Imagine só um chefe de Estado africano governou o seu país por 41 anos e diz, dizendo o nome do seu país, que não vou mencionar, vou pôr como uma incógnita, país A, ou letra G, vou pôr, letra G. O G, sem a França, é como um carro sem motorista. O país que ele governou, sem a França, ele diz que seria como um carro sem motorista. Quer dizer, o motorista do seu país é a França. É a França. Esta é a mentalidade que nós temos, que os nossos chefes de nações têm. Porque estamos escravizados aos princípios básicos desta ordem mundial, que está estabelecida para a devastação do africano. Então, o africano
com os princípios desta ordem mundial, não conhece missão, está sem missão, está vazio, sem visão, porque o chofer é a Europa, e sem planos. Só vai estar ressonando como uma ressonância quando a UE, quando a ONU põe os planos, também só adotam isso. Quando diz que são planos para 2025, 2050, também. É só. Sem missão, sem visão, sem planos. Senhor Presidente e Honorável Assembleia Nacional, o segredo da boa governação consiste em ouvir. Não é no falar, não é no... está em ouvir. Mas ouvir o quê? Bajulações, que é o que se faz aqui, dos que eu conheço. Ouvir para quê? Para fazer caso omisso? Portanto, ouvir o Eterno que diz, Senhor Presidente, diz o Eterno, ouve, pois, com atenção, para pôr em prática todos os princípios que te ordeno hoje, a fim de que tudo corra bem a ti e a tua descendência por todas as gerações futuras, porque estarás realizando o que é bom e certo perante o Altíssimo. Não se comparem as vossas decisões em função do que diga a gente, o que diga a maioria, porque isso é a tona da democracia. O que diga a maioria, não importa os princípios. Independentemente dos princípios, se faz o que votar a maioria. Então, o que ele quer fazer saber ao pensante, ao sábio africano, angolano, governante, acadêmico, escritor, líder social, profissional, até profeta, pregador? Princípios. Isto é o que nos falta nessa sociedade. Faltam princípios, por quê? O senhor presidente pode ter interesse de combater a corrupção. Até já quase está fazendo o papel de capataz, visita uma obra e depois outra obra para ver se a coisa anda. É que embaixo a falta de princípios. Pode ter vossas intenções lá em cima, aqui embaixo as coisas são diferentes. Porque a sociedade não se guia em base a princípios. Quando aceitamos, veremos a diferença entre governar em base a princípios do Eterno e governar em base a princípios da ordem mundial. Diferença abismal. Darei um exemplo de um princípio. Um exemplo, o princípio sobre esculturas. O princípio sobre esculturas, o Eterno diz assim. A linha A. Tu não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faça imagem de escultura. Porém, mas se há ordens superiores, um jovem em casa, o pai faz, o governante, a Assembleia Nacional, o Presidente da República manda fazer imagens, faz imagens. E o cidadão se depara com dois mandamentos do Eterno, com dois princípios das Escrituras, que diz: filhos, obedecei em tudo a vossos pais,
porquanto essa atitude é agradável ao Eterno. Todos devem ser submissos aos que sobre eles governam, os governantes. E sejam as autoridades, sejam obedientes, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Ok, e a autoridade superior nos pôs aí uma escultura de imagem. O pai, a mãe, pôs uma escultura de imagem em casa. Então, aí vai a linha B do princípio sobre as esculturas. Se lhe é imposto ao cidadão, lhe é imposto pelas autoridades, pai ou governantes, se diz ao cidadão, tu não te inclines diante delas. Não te inclines, quer dizer, não presta vênia, honra o culto. Não te inclines diante delas. Porque, diz o Eterno, eu castigo os filhos pelo pecado dos seus pais. Os seus pais são os que fizeram a escultura da imagem. Mas seus filhos ou os cidadãos fazem vênia, fazem honra, dão culto a elas. Diz que eu castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira, quarta geração, até bisnetos, daqueles que me desobedecem. Então, se for um cidadão valente, ou um pai que diz, pai, este mandamento me põe em contra, esta imposição sua me põe em contra ao mandato do Eterno. E obedece ao Eterno, ou o Eterno então diz, dedico o amor misericordioso até a 1000ª geração. Hebreus, a maldição, o castigo é até a terceira, quarta geração. Mas para quem obedece, dedico o amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Quer dizer, antes é menester obedecer ao Criador, que é o papá e que é o governante. É interessante, conheci um professor meu, tinha uma esposa, uma eminente escultora, e no país onde estávamos fazia muito dinheiro, fazer escultura da Virgem daquele país. E quando ele fez saber isso, ele disse, olha, está pondo uma trampa, uma tentação para muitas pessoas, muitas famílias. Ele disse que eu castigo os filhos pelo pecado dos pais, dos seus pais. E ela disse que e ela não cria nessa santa, não cria na Virgem, ele só fazia para o negócio, e ela não praticava isso para sua casa. Ok? Nós disse, olha, por isso não sou castigo daqueles que compram, que tenham, que te paguem e que eles honrem. Também há algo para artista. Maldita a pessoa que esculpiu uma imagem. E quantas imagens a senhora esculpiu? Muitas. Maldita a pessoa que esculpiu uma imagem. E ele já tinha feito muitas imagens. Mas ele teve bom ouvido e deixou de fazê-lo. Estamos no Ocidente, a grande Babilônia, o dominador da ordem mundial. O Ocidente é adicto à escultura de imagens. Nessa edição que tem o Ocidente, Angola também ficou embargada. Angola também já tem esculturas de imagens. Imagens de escultura. Vou dar uma definição. Vamos dar essa definição. Um símbolo é a representação perceptível de uma realidade abstrata. Um símbolo. Como, por exemplo,
Este símbolo, o pensador, esse é o pensador que representa o intelectual africano ou o intelectual angolano, o sábio angolano. A pergunta é: que realidade do intelectual angolano é retratada e enfatizada na imagem que o representa? O senhor presidente é um dos cabeças da intelectualidade angolana. É cabeça. Que realidade do intelectual angolano é retratada e enfatizada na imagem que representa o pensador angolano, o sábio angolano? As suas fações de face parecem, vendo bem, parece provável que essa pessoa está desorientada em tempo, lugar e espaço. Aspecto físico caquético por inanição, caquético por desnutrição etílica ou por síndrome consuntivo neoplásico terminal, câncer. Com uma postura deprimida e pré-mortem, um morto em pé ou um morto sentado. Se estiver desperto, se estiver consciente, é porque tem uma atitude abandonado na mendicidade falida, sonolento, espera receber ajuda do mar, como já vimos, o mar é a Europa, de um europeu. Então, pedir. As crianças pedem. Uma cultura muito feia que se desenvolveu na juventude, na criança. Pede. Os pais também pedem. Os governantes africanos pedem. Pedem na Europa, pedem na América, pedem não sei aonde. Governantes pedindo financiamento. Não peça financiamento. E muitos sabem que estão pedindo, mas não vai pagar, ou então vai ter que vender a pátria. Senhor presidente, com esse boneco, com essa quiteca, com essa... Tal te crês e te vês, tal serás. Quantos governantes, jornalistas e locutores cujo intelecto está bem representado por essa cabeça triangular? Porque essa cabeça não é redonda, é triangular. Quantos engenheiros, médicos e tantos profissionais angolanos atendem ao público com um espírito tão abatido e iracundo como é retratado neste ícone? Como os profissionais médicos atendem ao público? Iracundos. Tal te crês e te vês, tal agirás. Triste. Com esse intelecto aí representado, concebeu-se a nossa bandeira nacional. E cada insígnia na bandeira nacional é um distintivo que representa a sorte do coletivo angolano. A bandeira representa os alvos, as metas, o que dizer, as aspirações do povo. Então, que realidade abstrata do angolano é representada na bandeira nacional? Quantos angolanos se sentem felizes e orgulhosos com a nossa sorte retratada na bandeira nacional e para a qual trabalhamos? Porque a katana é guerra. A katana ou espada que almejamos é guerra. Matar-nos uns aos outros.
Esse que almejamos. Esse metal dentado, estou falando conforme as escrituras. A katana é guerra. Quando o Eterno diz que vou mandar espada, eu vou mandar guerra. Assassinatos, homicídios. Esse ferro dentado, fome, seca. E essa estrela são as riquezas que só estão no sonho das pessoas, mas não alcançamos. Aí estão as estrelas, bonitas. Alcance essa. Assim estão as riquezas, o petróleo, o diamante. Quem é um angolano que aproveita disso? Que faz uso disso? Que desfruta disso? O povo? Não. Está fora. O povo até está fora do orçamento geral do Estado. A cor preta, não pensem que é cor africana. Não, senhor. Não, isso não representa a África, não, senhor. Ok? Representa luto. Vão morrendo muito. Luto, tristeza. Sangue. A cor vermelha. Senhor Presidente da República e todo intelectual da República de Angola. Em Angola, para a bandeira nacional, quem foi que concebeu as insígnias tão macabras e cores que evocam uma vida tão tétrica para o angolano, para que tenhamos essa vida que temos hoje? Em Angola, quem foi que criou esta estátua para retratar de forma insultante, com cara de tolo, o intelectual africano ou o intelectual angolano? Porque tal te cres e te vês, tais serão tuas decisões tolas. E que contraste! Que contraste! Este do lado direito é o sábio europeu. Este do lado esquerdo é o sábio africano. Que contraste! O sábio africano macerado, caquético. O sábio europeu forte, musculoso, firme, confiante em si, está como que tramando o próximo assalto ao africano. O que ele vai tirar desta vez? Tal te crês e te vês, tal te tratarão. É triste. É triste a mentalidade com a qual nos julgamos. Tal te crês e te vês, tal serás e agirás e te tratarão. Só foi para ver os aspectos relacionados com o princípio sobre as culturas. O princípio sobre a escultura, já mencionei, só está aqui mais em limpo. A linha A, não farás para ti imagem. A linha B, não te inclines, se acaso te as puseram. E a linha B, a linha C, dedica amor misericordioso para aqueles que obedecem. Senhor Presidente, assim, a liberdade intelectual do africano, do jugo do Ocidente, necessariamente deve começar pelo angolano. Então, me diz mais ao angolano. Angolano, despertai vosso intelecto. Por quê? No mundo, no Ocidente, com mentiras e lisonjas,
corrompe, o Ocidente corrompe todos aqueles que tiverem abandonado o pacto ou a aliança. Mas o povo que em verdade conhece o Altíssimo resistirá com firmeza e coragem. Não caiamos nas trampas, nas lisonjas, nas mentiras, manipuleu do Ocidente. Então, com isso corrompe aquele que tem abandonado o pacto. Estamos assim corrompidos porque temos abandonado o pacto. Então, aí vai uma revelação. Senhor Presidente, o que se lhe vai revelar hoje, diz o Eterno, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações. Um conhecimento, um saber, até então em segredo. Passo a teu conhecimento. Um conhecimento que até hoje, o senhor Presidente, não ouviu. Tais revelações foram criadas agora, neste tempo. Estão criadas para este tempo, e não em tempos passados. Até hoje, nada ouviste sobre elas, para que não alguém se cogite, não cogites, dizer, eu já tinha notícias delas, eu já tinha conhecimento disso, nada disso, e agora ninguém conhece isso. E quando receba estas revelações, senhor Presidente, e todo o seu staff do governo, cada quem zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. O senhor Presidente não se deixa tocar a pupila dos olhos, se defende como bravo, qualquer pessoa. Até o indivíduo que estiver preso ou que é amarrado, não se deixa tocar a pupila dos seus olhos. Proteja bem a pupila dos seus olhos. Então, senhor Presidente, o Eterno diz, zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. O que se vai revelar? Está o meu pacto, o qual abandonamos. O meu pacto é o tal estatuto que é a constituição dos princípios do Eterno. Para o reino que estabeleceu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. O meu pacto. Então, aí vão algumas definições. O meu pacto é a constituição dos princípios do Eterno, que são universais. Torá são as palavras do pacto. O livro do pacto é que as palavras do pacto, ou Torá, estão escritas naquele livro. Tanakh é o acrônimo de Torá, Nevim e Ketuvim. Torá são as palavras do pacto, escritas por Moisés. Nevim são, em base à Torá, os profetas escreveram. Os escritos dos profetas, baseando-se na Torá. E Ketuvim são os escritos, como por exemplo os Salmos, os Provérbios. Aqui no Ocidente, falam de Bíblia. A palavra Bíblia é inespecífica. A palavra Bíblia só significa coleção de livros. Não tem nenhum significado específico, nem sagrado, nem nada. Não tem nada. Significa uma coleção de livros de temas relacionados. Por exemplo, PLO, meu farmacopé, não sei como se chama. O livro dos medicamentos. Os médicos dizem a Bíblia dos fármacos. Porque se tiver dito aí, é lei enquanto ao uso dos medicamentos. Se tiver uma coleção de novelas,
É Bíblia de novelas. Se tiver uma coleção de livros de pornografia, é a Bíblia de pornografia. Se tiver um Harrison para os médicos internistas, Harrison é a Bíblia dos médicos internistas. E assim. Bíblia não tem uma palavra, não tem uma conotação específica, só simplesmente significa coleção de livros. E se vamos ver já na Bíblia, vamos entrar. Eu não gosto de fazer desmentidos ou desmistificações, gosto mais de ensinar o que as pessoas necessitam. Não gosto. Mas, só para um exemplo, tem um texto, no lado esquerdo da coluna do versículo, o texto, o que diz a Santa Bíblia, o que diz Tanar. Tanar é Torá, profetas e escritos. Por exemplo, em Gênesis 2, versículo 1, na Santa Bíblia diz: foram, pois, acabados os céus e a terra, e terminou no dia sétimo a obra que fez. Quer dizer, o Eterno fez obras e no sétimo dia terminou a obra. Enquanto que no Tanar diz: no sexto dia terminou com os seus trabalhos, os quais ele havia feito. Conforme a Santa Bíblia, terminou no sétimo dia. Conforme o Tanar, terminou no sexto dia. Não são iguais. Por exemplo, outro texto. No livro de Revelações ou Apocalipse, conforme a Santa Bíblia, diz: bem-aventurados os que lavam suas roupas, para ter direito à árvore da vida e para entrar pelas portas da cidade. Mas o mesmo texto, no Tanar, diz: quão abençoados são aqueles que guardam a Torá, não aqueles que lavam as suas roupas, para que assim tenham o direito de comer da árvore da vida. Mais embaixo. Outro texto, Gálatas 5,18. A Santa Bíblia diz: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estão subjugados pela lei. Então, aí nasce a doutrina de que estamos livres da lei. No Tanar, o mesmo texto diz: mas se são guiados pelo Ruach, então não estão em sujeição ao sistema que resulta da presbiteriana da Torá. E o sistema que resulta da presbiteriana da Torá é precisamente o Ocidente, o seu sistema religioso. Então, a Santa Bíblia é simplesmente a resultante da perversão do Tanar, da Torá. Por isso, este servidor, este cidadão, não usa a Bíblia, a Santa Bíblia. Usa Tanar e Torá. Sim? Vamos agora. O meu pacto vai ser a base dos princípios. E esse que refere ao meu pacto é o pacto que o Eterno estabeleceu com Israel. Ok? Israel é o depositário do pacto do Eterno aqui no planeta Terra. E por isso, por esse efeito, como efeito que o pacto que o Eterno estabeleceu seu pacto com Israel, ele então diz que dentre todas as nações, Israel é meu tesouro especial, meu tesouro pessoal. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, mas Israel é a parte, é meu tesouro pessoal. Então, pelo efeito
estabeleceu o meu pacto é de haver estabelecido com Israel. Israel é o meu tesouro pessoal. É a esposa, é mulher. Estes termos se vai utilizar para Israel, se vai referir a Israel. É a tribo da sua propriedade e herança. Especial. E então, e dentro deste Israel, meu tesouro pessoal, ele tem algo que chama Rosh. Rosh é traduzido como cabeça, principal, primazia, primogênito, patriarca, etc. Ok, mais eminente. Rosh é traduzido, Rosh em hebreu, os árabes dizem Rash, italiano Ras, francês clássico Ras e raça em português. Hebreu é Rosh. Mas que é Rosh? Vamos definir Rosh. Rosh é a linhagem genômica com o principado de Mashiach. Mashiach é aquele que foi crucificado no madeiro. Ele tem um principado com um estilo muito particular, que é o primogênito dentre os mortais de toda a criação e também é o soberano dos reis da terra. Isso que caracteriza Rosh é primogenitura dentre todos os mortais e de toda a criação e a soberania sobre todo o reinado. Essa linhagem, onde vem o principado de Messias, vem desde Adão, Set, Noah, Shem, Abraão, Isaac, Jacob, José, e ao constituir já Israel como a esposa ou a mulher, das 13 tribos de Israel, é Efraim a quem recai essa herança de Rosh, da primogenitura. E Efraim, nessa etapa de Israel, sem conhecer varão, do ventre de Miriam, deu-se à luz um menino. Isso aconteceu no ano 4, no dia 4 de outubro do ano 4 antes da era comum. Antes de começar a era comum, 4 anos antes, nasceu esse menino de Miriam, o que regirá todas as nações. Yahshua, seu nome. Quem foi denominado Mashiach, que é a imagem vivente do Elohim, o Criador, que é chamado o unigênito filho de bom, o pai diz: este é o meu nome para sempre, para que não cambie o nome dele. Mas filho de que nome? Não pronunciarás em vão o nome de teu Elohim, porque deste nome não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Uau! Então, em que circunstâncias devo pronunciar? Porque senão nos vamos esquecer, como todo mundo esqueceu. O senhor presidente esqueceu-se, todo o seu povo se esqueceu. Este é o meu nome para sempre.
Este é o meu nome memorial de geração em geração. Deixa-me explicar. Já uma vez falei disso. Este é o meu nome memorial. Quer dizer, se vai mencionar em momentos de fazer memória. Permita-me dizer de outra forma. É um nome vocativo. Só se menciona em circunstâncias, tempo, lugar específicos. Que é nome, e não todos. Que é nome vocativo. Em algum momento já expliquei, mas vou explicar outra vez. Há um nome, eu chamo a minha esposa por um nome. E no planeta Terra, somente eu o chamo por esse nome. Somente. Nem os familiares dela, nem outros familiares. Somente eu chamo esse nome. Eu chamo por esse nome. De fato, houve um amigo que achou interessante, até me perguntou por que esse nome, eu expliquei o significado. Minha esposa. Em algum momento esse amigo ousou e logo em público assim, chamou a minha esposa pelo nome que eu lhe chamo. Oh, minha esposa se indignou, ficou zangada. Se indignou, que é isso? Que confia? Também era amigo dela, é amigo da minha família, é amigo dos nossos filhos, é amigo de casa. Mas minha esposa não se deixou que o amigo lhe chamasse por esse nome. É um nome vocativo que só sai da minha boca para chamar a ela, ninguém mais. Este é o meu nome para sempre, esse é o meu nome vocativo. Só os que têm uma relação íntima com ele vão chamar. Este é meu nome memorial de geração em geração. De fato, quando Efraim caiu no pecado de adorar a Baal, e por 270 anos, porque te prostituíste afastando-te do teu Criador, os de Efraim voltarão a Mitzraim. Mitzraim é a região do Baixo Nilo, a bacia hidrográfica do Rio Nilo, do Alto Nilo ao Baixo Nilo. E postos aí, não farão ao Eterno libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Castigados, não vão render adoração ao daquele nome, ao Eterno. E ali onde foram enviados, ali adorarás a deuses alheios, os quais os teus antepassados nunca conheceram. E os Jodim, que saíram de Judá para lá, para essa região, nenhum Jodim pronunciará meu nome de novo na terra de Mitzraim. Mitzraim é África. E Efraim não podia pronunciar esse nome. Por isso aqui na África não se pronuncia o nome, aquele que vos dei. Incluso os Jodim, os que conhecem ao Eterno, quando falam com as pessoas, quando não são em circunstâncias próprias de fazer memória ao Eterno, os que sabem só dizem Hashem. Hashem não é nome. Eles chamam Hashem, mas Hashem não é nome. Hashem significa só o nome. Em lugar de mencionar o nome, só dizem o nome. Quando dizem Hashem, estão referindo a esse nome.
Este é o meu nome para sempre. E não estou mencionando. Este é o meu memorial de geração em geração. Quando, em onde, em que circunstância você vai mencionar? Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, o que se chama templo, ok? A casa de oração, ali virei a vós e eu vos abençoarei. Não vai fazê-lo no vosso palácio, senhor presidente. Não vai fazê-lo na sua casa privada, de nenhum cidadão. Ele diz, nesse lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, aí escrito em cima, ali virei a vós e vos abençoarei. O dia que o senhor presidente, é sua responsabilidade. No planeta Terra ninguém mais tem essa prerrogativa. Só o chefe de Estado pode pôr lugar onde para fazer celebrar a memória do seu nome, o Eterno. Então ali virei a vós e vos abençoarei. Vosso servidor é este, vosso servo. Aí vai pronunciar o nome que estou dando por escrito. Aí sim, louvai esse nome, invocai, pronunciai o seu nome neste lugar. Por isso, até hoje, ainda não vos tinha apresentado o nome nem por escrito. Hoje não o menciono, porque não estão nem no lugar para fazer. Porque em Angola não há para fazer. Louvai a este nome, invocai o seu nome, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esse não é nome para que se utilize na rua. Não é nome para dizer que, graças a não sei esse nome. Não é nome para dizer, não é para situações banais. Só para ocasiões de render-lhe honra, louvor, e no lugar e tempo estabelecidos para o efeito. Louvai, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos. Fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Sim, maravilhoso o seu nome. Senhor presidente, todo pensante, governante, tanto o senhor presidente como todos nós, escravizados aos princípios básicos desta ordem mundial. O deste nome diz: eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito em que não há tropeço. Por quê? Porque eu sou um pai para Israel e o africano é o meu Rosh. Sim, senhor presidente, e todos os sábios africanos pensantes, despertai hoje vosso intelecto. O deste nome diz: o africano é o meu Rosh. Isto
trazem implicações transcendentes, implicações grandiosas, maravilhosas. Pelo que, para isso, ameritamos um intervalo, um descanso, e brevemente regressaremos para ver as implicações de que o africano seja o Ross este nome. Brevemente voltamos.